A Santa Trindade. Este é um assunto bíblico ou antibíblico? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Olá, eu sou o pastor Joel Silveira. Esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje, você vai descobrir comigo tudo sobre a Santa Trindade. Este é um assunto bíblico, não é bíblico? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Hoje eu vou tirar as suas dúvidas e você vai ter a certeza de tudo o que a Bíblia fala. Um vídeo muito interessante, muito relevante e muito esclarecedor para ajudar você a compreender melhor este que é um assunto bíblico e mesmo assim ele é muito polêmico. Eu quero ajudar você a tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Então fique comigo e vamos para a palavra de Deus. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Pastor Joel, o que significa a palavra Trindade? É a união de três pessoas distintas dentro de uma divindade. Na verdade, a palavra Trindade você não vai encontrar em toda a Bíblia Sagrada. Porém, as três pessoas divinas e distintas você irá encontrar. Isso desde o livro de Gênesis até as últimas páginas da Bíblia, no livro de Apocalipse. Em poucas palavras, seria um Deus que subsiste em três pessoas distintas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como nós, os seres humanos, somos formados de três: espírito, alma e corpo. Assim é Deus. Ele é formado de Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos encontrar a Santa Trindade já operando nas primeiras páginas da Bíblia, quando nós vamos encontrar a seguinte expressão: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eis que o homem como um de nós. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Desçamos e confundamos a sua língua. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Ou seja, nós vamos encontrar claramente estas expressões no plural que indicam mais de um Criador, mais de um juiz, mais de um ser que está agora operando na criação. Nós vamos ver no juízo, nós vamos ver em vários momentos essa expressão: desçamos, confundamos, criamos, como um de nós. São expressões que indicam que Deus ele é formado de mais de uma pessoa. Ou seja, é um Deus que subsiste em três pessoas. Em poucas palavras, na criação, como também está escrito no livro de Hebreus e também no livro de João, quando diz que Jesus é a palavra, é o verbo de Deus. No livro de Hebreus vai dizer que pela fé nós entendemos que tudo foi criado por Deus e nós entendemos também que pela fé a Trindade estava já no início da criação, criando, formando e chamando à existência todas as coisas. Ali estava Deus Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando juntos, unidos. Também nós vamos encontrar a Santa Trindade no Novo Testamento de forma muito clara, de forma muito evidente. Onde, pastor Joel, que fala e que nos mostra que de fato Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles existem. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, nós iremos ver o batismo de Jesus. Quando João Batista ele está agora batizando Jesus, Jesus ele desce até as águas. Quando Jesus sobe, nesse momento a Bíblia diz que os céus se abrem e o Espírito de Deus agora começa a descer em forma corpórea de pomba. E ele irá pousar sobre Jesus. Então nós iremos ver agora na terra o Senhor Jesus, descendo entre eles agora o Espírito Santo, e no céu nós iremos ver o Deus Pai, que irá dizer: este é o meu Filho amado que eu tenho prazer. Ou seja, nós vamos ver aqui Deus Pai no céu, o Espírito Santo descendo no meio e Jesus na terra. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em segundo lugar, nós vamos ver também agora na fórmula batismal a Santa Trindade.
Mateus capítulo 28 e versículo 19, onde diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em terceiro lugar, também nós vamos ver agora na bênção apostólica. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, onde fala que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja sobre todos vós. Ou seja, nós vamos ver aqui o amor de Deus, a graça do Filho e a presença do Espírito Santo. E na palavra de Deus nós vamos ver que todas as três pessoas da Santa Trindade serão chamadas de Deus. Por exemplo, o Pai, ele é chamado de Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Vamos ver que também o Filho, ele é chamado de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20. Hebreus capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo, ele também é chamado de Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Quando nós falamos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quando nós falamos que o Pai ele está em primeiro lugar, não significa que ele é maior que o Filho, e nem que o Filho é maior que o Espírito Santo. Na verdade, nós falamos assim para facilitar a compreensão de todos os ouvintes. Todos eles estão de igual posição no céu, porém um gosta de honrar o outro. Todas as vezes que nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver um procura honrar o outro. Quando Deus estava aqui, quando Jesus estava aqui, quando o Espírito Santo estava aqui, quando nós vemos a operação dessas três pessoas distintas, um procurava honrar o outro. O próprio Senhor Jesus vai dizer: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele está aqui, e sempre que ele estava aqui, ele estava procurando dar glória para Deus, glória para Jesus. Então, nós entendemos que assim precisa também ser a igreja. Nós precisamos sempre dar a honra e a glória para Deus. E o que é lindo de tudo isso é ver a harmonia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles trabalham. Assim também precisa ser a igreja. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus, que ele está fazendo a oração sacerdotal, e ele começa a orar ao Pai dizendo que os meus discípulos estejam comigo onde eu estiver, e que eles sejam um como nós somos um, que eles possam ser um em nós, e que nós possamos estar sempre com eles, e eles possam sempre estar conosco. Então nós vamos ver esta unidade, esse equilíbrio e esta harmonia entre a igreja, entre Deus, entre a Santa Trindade, e também agora essa harmonia que precisa também estar na igreja. Nós precisamos trabalhar em harmonia, nós precisamos estar em harmonia para que nós tenhamos sucesso em tudo que fizermos. Um certo dia eu estava vendo as Olimpíadas, e eu gosto muito de ver as Olimpíadas porque a gente percebe o esforço, a dedicação, o equilíbrio, o quanto as pessoas trabalham, lutam para serem vencedores. E aquilo que me chamou muita atenção foi quando um entrevistador na televisão, ele chegou até alguns vencedores de canoas que eles tinham que remar. Eram mais ou menos uma equipe de 10 pessoas. Eles tinham que remar por muitos quilômetros, e quando agora o entrevistador ele pergunta, ao líder: o que vocês fizeram? Qual foi o segredo que vocês usaram para que vocês tivessem sucesso e pudessem então ser vitoriosos na corrida de hoje? A resposta que ele deu foi muito interessante. Ele falou o seguinte: nós trabalhamos muito, nos dedicamos, nós treinamos bastante e nós tínhamos um segredo. Nós precisamos trabalhar em harmonia. Nós precisamos trabalhar como um homem só, porque o propósito nosso era chegar na linha final e chegarmos em primeiro lugar. Nós estávamos trabalhando em unidade, era um propósito. Estávamos em muitas pessoas dentro de um barco, dentro de uma canoa, mas agora nós estávamos como um homem só lutando para chegarmos no mesmo lugar. Ou seja, estávamos em
harmonia. Eu não sei se isso chama a sua atenção, não sei se isso toca você, mas nós como igreja assim precisamos trabalhar. Precisamos estar em harmonia. Um procura ajudar o outro. Assim como o apóstolo Paulo disse que nós somos um corpo e esse corpo tem muitos membros, mas todos os membros estão trabalhando para um bem comum, para um propósito só. Assim também precisa ser a igreja, o corpo de Cristo. Precisamos lutar, ajudar uns aos outros, orar um pelos outros e trabalharmos em harmonia para que o reino de Deus cresça, para que nós venhamos fazer com que o Senhor possa alcançar sempre mais vidas e Ele conta conosco. Então precisamos trabalhar em harmonia como igreja, como povo de Deus, assim como Deus Pai, Filho e Espírito Santo em harmonia, e nós, a igreja, precisamos também viver em harmonia. Antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, gostaria de convidar você para se inscrever e para também ativar o sino das notificações, de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, você fique por dentro e seja abençoado com todos os vídeos novos que nós lançamos aqui todas as semanas. Então vamos dar continuidade. Quando eu digo que um procurava honrar o outro, nós vamos ver que o próprio pai, ele vai preparar tudo para apresentar agora o filho. Lucas capítulo 9, versículo 35. E nós vamos ver que agora o filho, ele irá recomendar e apresentar o Espírito Santo. Apocalipse capítulo 2 e versículo 11. E nós vamos ver que o Espírito Santo, ele testifica do Filho. João capítulo 15, versículo 26. Antes de darmos continuidade, gostaria de convidar você para deixar aqui o seu like e também o seu comentário. Como você percebe a igreja nos nossos dias, nos dias atuais? A igreja está vivendo em harmonia? A igreja está vivendo em unidade como um corpo? Gostaria de convidar você para deixar aqui embaixo o seu comentário. Eu vou me alegrar muito de ler e também de responder o seu comentário. Bom, nós vamos ver também a Santa Trindade trabalhando na conversão dos pecadores. A Bíblia vai dizer que é Deus que salva o pecador. E em segundo lugar, a Bíblia vai dizer que é Jesus Cristo que justifica o pecador. E o Espírito Santo tem o trabalho agora de regenerar esse pecador. Ou seja, nós vamos ver o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que eles trabalham em harmonia e cada um deles tem propósitos distintos no momento de salvar. Cada um deles tem uma operação específica, um trabalho específico para realizar em cada um de nós. E esse foi o vídeo hoje. Eu quero agradecer você que ficou comigo até esse presente momento. Esse foi mais um vídeo rápido e objetivo para abençoar a sua vida. Que Deus abençoe você. Eu vou deixar aqui 2 vídeos que irão abençoar grandemente a sua vida. Não deixe de passar e de ver esses vídeos. Eu estou aqui com essa série nova de pneumatologia, vídeos que eu estou falando sobre o Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo, dos dons do Espírito, frutos, tudo o que você precisa saber sobre pneumatologia você vai encontrar aqui. Então não deixe de ver os demais vídeos da nossa lista, não se esqueça de se inscrever para que você fique por dentro de todos os vídeos relevantes que eu deixo aqui todas as semanas. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.